Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Engrandeça o Senhor. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, março de 2011. Introdução. Consultando os dicionários da língua portuguesa, encontramos os seguintes significados para a palavra engrandecer: elevar em dignidade, enobrecer, tornar memorável, exaltar, louvar, tornar-se grande, tornar-se poderoso, crescer em honras, elevar-se, tirar glória. Diante destes, podemos ter uma ideia do que significa engrandecer alguém ou alguma coisa. A Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, nos ensina que somente Deus deve ser engrandecido. Mas como podemos engrandecê-lo? O salmista Davi, no Salmo de capítulo 34, verso 1 a 22, deixa claro que ele louvará a Deus continuamente e se gloriará nele. Então, esta atitude do salmista nos ensina que glória e louvor devem ser dados apenas a Deus. Só Ele é digno de ser engrandecido. Engrandecei o Senhor comigo. Este é o convite que Davi faz a mim e a você neste momento. Vejamos o texto. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltem o nome. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem, e os livra. Ó, provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós que sois seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor do que os tem coração quebrantado, e salva de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Este salmo foi escrito na época em que Davi fugia de Saul e se fingiu doido na Filístia. Davi foi expulso da presença do rei filisteu, porém nesta ação ele viu a mão de Deus. Certamente este foi um momento de grande tribulação para Davi, mas podemos observar que ele inicia no Salmo 34 com palavras de louvor a Deus. Muitas são as lições que o salmista nos dá, entre elas a de que o Senhor é bom. Davi pediu socorro e Deus que o livrou de sua tribulação. Por isso ele pôde afirmar a bondade de Deus em proteger e sustentar os fiéis. Davi não olhou para a circunstância, ele conhecia o Deus a quem servia, por isso ele o engrandeceu. Será que é possível aumentar o tamanho de Deus? Ele pode ser ainda maior do que já é? Como engrandecê-lo? Deus é grande e digno de louvor. Assim como o salmista, devemos engrandecer a Deus em todo o tempo. A adoração não pode ser limitada pelas circunstâncias, ou seja, mesmo em meio à perseguição, momentos de enfermidades, lutas, desempregos, abandono, perdas, choro, dor,
Da nossa boca deve sair o perfeito louvor a Deus. E é sobre isso que vamos falar, ainda mais nesta mensagem. Quero lhe mostrar que o seu nível de adoração precisa estar além, acima das circunstâncias, e que você deve olhar as situações sobre uma ótica diferente, a ótica de Deus. Senhor Deus e Pai, que nesta hora o Senhor esteja sondando cada coração, e que cada ouvinte esteja com o coração nivelado com o teu coração, que cada um possa anunciar a sua grandeza através da adoração. Engrandeçam o Senhor, pois só tu és digno de todo louvor e adoração. Nenhuma circunstância venha limitar o nível de adoração dos teus filhos, e que eles possam subir com asas como águias, possam subir mais alto, pois a adoração determina a altitude. Que cada um veja as situações sobre a ótica do Senhor Deus, que a adoração dos teus filhos chegue aos teus ouvidos, ó Deus e Pai, e que assim venham a se aproximar mais e mais do Senhor, e verdadeiramente venham engrandecer o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Adoração a Deus. Chamamos de culto as reuniões que acontecem no templo. Contudo, culto é bem mais que uma reunião de pessoas. Observe o significado das palavras culto, louvor e adoração. De acordo com o dicionário Wise da língua portuguesa, culto, reverência respeitosa a uma divindade. Louvor, enaltecimento dos méritos de alguém, celebração ou manifestação honrosa. Adoração, ato ou efeito de adorar, culto que se rende a alguém que se considera uma divindade, culto tributado a pessoas de Santíssima Trindade. Essas referências nos permitem concluir que culto, louvor e adoração são basicamente a mesma coisa. Logo, o culto acontece individualmente, no momento em que você se volta para Jesus, que você se converte a Ele. O culto começa no seu coração e não nas reuniões de uma congregação, pois eles começam e terminam, mas o culto precisa ser eterno em você. Nas reuniões de culto ao Senhor, temos o louvor, que nos permite enaltecê-lo. No momento de louvor, adoramos, nos rendemos a Ele. Em seu livro Adoração Bíblica, páginas 105 a 112, o Dr. Schild cita 4 consequências da adoração. São elas: segurança íntima, comunhão íntima da família de Deus, busca da santificação, desejo crescente do adorador para testemunhar, evangelização. Ao praticarmos todas essas ações, proclamamos a grandeza do Senhor, e essa proclamação enche a nossa vida. Isso é adoração. A palavra do Senhor nos ensina que fomos criados com um propósito para o louvor da glória de Deus, conforme escrito na carta de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 14. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, porque ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa graça, até o resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. Algo que precisamos ter entendimento é que, muitas vezes, algumas pessoas permitem que as circunstâncias à sua volta determinem a sua adoração.
Entretanto, a nossa adoração tem que estar desvinculada das circunstâncias. Você pode estar vivendo um tempo bom em sua vida, mas também pode estar vivendo sobre muita pressão, sobre abundância ou escassez. Todavia, a sua adoração não pode ser conduzida de acordo com o estado da vida. Não são as circunstâncias que devem medir a nossa capacidade de honrar, pois se formos guiados por elas, não adoraremos. Deus deve ser adorado pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo aquilo que Ele operou na vida dos nossos antepassados, Ele continua operando. Assim como Ele resgatou a sorte de Jó, proveu o cordeiro para Abraão, curou a esterilidade de Ana, ressuscitou a Lázaro, abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, e tantos outros milagres que nem se pode contar, também pode fazer por mim e por você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que lhe pedimos ou almejamos. Não importa o tamanho do problema, porque o nosso Deus é maior. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isaías capítulo 64, verso 4 e João capítulo 16, verso 33. O nosso Deus é maior. Adore-o em toda e qualquer circunstância, seja um daqueles que ele procura. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, verso 23. Querido ou querida, se você permitir que as circunstâncias limitem seu nível de adoração, elas vão limitar sua atitude. Não são as circunstâncias que devem determinar a sua adoração. A adoração é que deve determinar a sua atitude. Sabe por quê? Porque o ideal de Deus para seus filhos é que possamos subir mais alto, estar em lugares altos, no sentido espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, verso 6, que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nosso corpo está aqui na terra, mas no mundo espiritual não. Estamos espiritualmente com Cristo. Por isso que a nossa adoração determina a nossa altitude. Onde você está? Como você tem vivido? A sua adoração, o seu modo de viver tem engrandecido a Deus? Muitas vezes as pessoas imaginam que a adoração é apenas a expressão de um cântico. A adoração é um estado de vida, é uma maneira de viver. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor voam como asas, como águias. A adoração faz o cristão levantar voo, e ele pode olhar as circunstâncias de cima para baixo. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Por não conhecer a sua posição, de quem você é em Cristo, de que pode olhar de cima para baixo, você acaba olhando para os problemas, as circunstâncias do mesmo nível em que você está. Se você conhece a sua posição de poder olhar de cima para baixo, verá as circunstâncias bem abaixo de você. Sob a ótica de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 está escrito: Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Proclamemos esta realidade de que estamos ressuscitados com Cristo, de que foi Ele quem nos colocou nessa posição, de maneira grandiosa, pelo seu próprio sangue derramado ali na cruz. Foi por isso que Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Nós não podemos tornar Deus maior do que Ele é. Ele é pleno, Ele é incomparável. Quando eu era menino, brincava com uma lente de aumento. Para mim, ela era o máximo, a melhor coisa do mundo. Divertia-me muito com as situações que criava com ela. Uma delas era a que fazia com que minha irmã Ângela. Eu colocava a lente diante do sol e este projetava nela um raio vermelho. Então eu mirava esse raio para Ângela, que a queimava. Diante da dor, ela saía correndo e chorando.
Outra arteirice que fazia era pegar papel velho e colocá-lo debaixo da lente para que saísse uma fumaça e fogo. Outros meninos mais novos que eu acreditavam que eu era mágico, porque fazia sair fogo do nada. As formigas também não escapavam das minhas experiências. Como na minha casa havia muitas, eu colocava lente de aumento sobre elas para que ficassem gigantes. Fazia o maior sucesso com tudo isso. Essas minhas experiências me deram alguns ensinamentos, principalmente com as formigas. Quando se fala em engrandecer a Deus, não é torná-lo maior do que já é. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, conhecendo de fato quem Ele é, os caminhos dele, Ele, tal como a formiguinha, sob as lentes de aumento, vai se tornando maior. Na minha ótica, a formiguinha estava maior, e é assim também com Deus, quando eu o adoro. Na minha ótica, Ele cresce, e é o processo de adoração que faz com que Deus pareça maior. Se olharmos somente as circunstâncias, aquilo que está ao nosso lado, não veremos a grandeza de Deus. Precisamos começar a vivenciar o princípio chamado de ampliação. Eu tinha um binóculo. O binóculo tem dois lados e quando você olha por um lado, as coisas ficam grandes, muito grandes. Mas quando você olha pelo outro lado, as coisas ficam pequenas, muito pequenas. Amado, o que eu quero ensinar a você é que o lado pequeno é o lado do medo, do temor, e do lado grande é o lado da fé. Quando você olha uma montanha pelo lado menor, ela fica pequena, mas se você olhar pelo lado maior, a montanha ficará maior. Na vida, querido ou querida, tudo é uma questão de visão. Em Números capítulo 13, diz que Moisés mandou 12 homens que eram príncipes para ver a terra de Israel. No versículo 25 a 33 está escrito: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Moisés não mandou que os homens implantassem ali a bandeira de Israel. Não mandou que tomassem posse da terra. Ele os mandou a espiar a terra. Tudo é uma questão de visão. E nós podemos ver as coisas de duas maneiras. Nós podemos ver pelo lado da fé, ou podemos ver a vida pelo lado do medo, do temor, das limitações. E quando aqueles 12 homens voltaram, alguns estavam radiantes com o que viram. O cacho de uvas era tão grande que foi necessário 2 deles para carregá-lo. Quando chegaram, houve uma grande festa. Mostraram o fruto da terra e disseram que realmente a terra era boa, que manava leite e mel. Mas de repente 10 deles inverteram o binóculo e começaram a ver a terra com outros olhos e disseram: a terra traga as pessoas, é habitada por gigantes. E quando eles começaram a falar dos gigantes, o povo se inflamou de tal maneira que queriam voltar para o Egito, para serem escravos novamente, e diziam: é melhor viver no Egito como escravo do que viver com gigantes, esmagados por eles. E os 10 homens disseram: nós éramos como os gafanhotos diante deles. O gafanhoto colocado sob a lente de aumento torna-se um gigante, porém a realidade é diferente. A forma que ele ganha é irreal. Ela não tem o poder do aumento fisicamente, apenas ilusoriamente. A lente é que aumenta.
O modo que vemos as coisas influencia a realidade, a verdade. Um gafanhoto grande mede aproximadamente 2,5 centímetros. Já a altura média de um homem é de 1,80 metros. Então façamos um cálculo entre o homem e o gafanhoto. Eles disseram que eram como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Se calcularmos a altura de um homem, 1,80, pelo tamanho do gafanhoto, 2,5 centímetros, veremos que o tamanho do homem é 72 vezes maior do que a do gafanhoto. Isso quer dizer que o homem de 1,80 viraria um homem de 130 metros. Imagine um homem de 130 metros, do tamanho de um prédio de 40 a 45 andares. Eles disseram que a terra era habitada por homens de 130 metros e que eram como gafanhotos. Eles usaram apenas um lado do binóculo, por isso enxergaram apenas os gigantes. Mas se eles tivessem invertido o lado do binóculo, veriam que tudo era pequeno, bem pequeno. Tudo na vida também é uma questão de perspectiva. Depende de como nós a enxergamos. Se você olhar pela ótica do medo, da incredulidade, do temor, o que vai acontecer? Você olhará um homem de 1,80 e vai vê-lo como 130 metros. Por isso que aquele povo ficou apavorado, correndo de um lado para o outro. Todos que disseram que iriam morrer esmagados, morreram no deserto. Somente Josué e Caleb inverteram a história. Em vez de olhar a situação do lado aumentativo da lente do binóculo, olharam pelo lado diminutivo. Tal como Josué e Caleb, você também precisa olhar para um homem de 130 metros como ele medisse 2,5 centímetros. Um gigante, aos olhos daquele que teme ao Senhor, torna-se um gafanhoto. Tudo dependerá de que lado do binóculo você está olhando. É uma questão de visão. Aos olhos de 10 espias, eles eram como gafanhotos, e os outros homens eram como gigantes. Muitas vezes você olha para os problemas, para os demônios, para as circunstâncias, para as dificuldades, e você vê tudo tão grande. Jesus certa feita disse: pois na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-se daqui para colar. Ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, verso 20. Quando olhamos para a montanha pelo lado maior do binóculo, ela pode se tornar o Everest. Contudo, se olharmos para ela com os olhos da fé, veremos como um montículo. Talvez o nosso maior problema seja o fato de olharmos para o tamanho do problema em vez de olharmos para o tamanho de Deus. Adoração além das circunstâncias. Deus não vai ficar maior, mas eu preciso vê-lo do tamanho que ele é. Jesus Cristo abriu o coração e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 18, verso 18. Não há limite para o Senhor. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Nós é que colocamos limites e muitas vezes, por causa da nossa incredulidade, por falta de conhecimento, ou até mesmo por causa das circunstâncias e situações que nós mesmos criamos, vivemos machucados, amargurados, tristes e desanimados. O meu filho André, quando garoto, foi muito levado. Ele me fazia perguntas que me deixavam sem respostas. Certa vez precisei buscar um pastor no aeroporto de Pampulha e levei o André. Eles estavam com 4 anos. O voo atrasou, por isso tivemos que esperar. Os aviões ora alçavam voo, ora aterrissavam. E o André observava tudo atentamente e fazia perguntas. Havia aviões pequenos e aviões enormes. E então ele olhou para mim e disse: pai, eu gosto mais dos filhotinhos. Ele achava que os aviões eram filhotinhos. Um avião enorme iria aterrissar, mas de longe ele parecia pequeno. Somente à medida que se aproximava na pista era possível ver o real tamanho dele. Quando ele pousou, o André viu que ele não era um filhotinho, mas um paizão. De longe, a máquina aparentava um tamanho. De perto, aparentava o verdadeiro tamanho. Os aviões não mudaram de tamanho. O olhar de André sobre eles é que mudou. Tudo é uma questão de perspectiva. Quando começamos a olhar a vida pela ótica de Deus, quando tomamos posse da palavra que diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores, compreendemos que devemos engrandecer a Deus.
Todos passamos por momentos aparentemente complicados. Homens e mulheres da Bíblia que deixaram precisos exemplos e um grande legado também demonstraram que experimentaram a dor, como nós experimentamos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, abriu o coração e falou das lutas que ele vivenciou. Ele experimentou muito sofrimento, grandes batalhas e desencontros. Vejamos o que ele disse através do texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e versos 24 a 29 do capítulo 11. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, que enfraquece, que também eu não enfraqueço. Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Paulo compartilhou suas lutas e dores, mas em nenhum momento disse que havia desistido de lutar por causa do tamanho dos problemas. Podemos notar que ele viveu uma vida de adoração a Deus, engrandecendo em todo o tempo. Paulo nos ensina que não são as circunstâncias que devem medir nosso nível de adoração. Em nossa vida, não experimentamos circunstâncias tão massacrantes, tão terríveis como Paulo experimentou, mas nada do que sofreu foi impedimento para que ele reconhecesse a grandeza de Deus em sua vida, o cuidado de Deus em toda e qualquer circunstância. Por isso ele declarou em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, que vivia contente sobre toda e qualquer circunstância. Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque, agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, assim em abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes as pessoas se afligem tanto por coisas tão pequenas. Algumas desistem da caminhada com Jesus por conta de uma decepção com alguém. Dizem que não frequentarão mais a igreja porque um irmão não o cumprimentou ou deixou de visitá-lo. Por coisas tão minúsculas deixam de adorar, de engrandecer a Deus através da comunhão com os irmãos. Muitas pessoas colocam as situações, os problemas acima de Deus. Isso apenas confirma que a motivação delas está errada. Está nas pessoas e não no eterno. Nada pode nos afastar de Deus. Não podemos permitir que situações interfiram no nosso relacionamento com Ele. Deus é maior que tudo. Se nos achegarmos a Ele, veremos o quanto Ele é grande e poderoso. Não há problema nem circunstância que supere a grandeza de Deus. A adoração nos aproxima. Faz com que vejamos Deus do tamanho que Ele é. Não meça sua adoração pelas circunstâncias que você vive. Não coloque uma condição para adorar a Deus. A adoração é vida com Deus. É intimidade com Ele. Ele faz com que enxerguemos o tamanho do problema como de fato são, pequenos. Viva esta verdade. Falamos de Paulo, do que ele sofreu por amor do Evangelho. Paulo sofreu pelo bem que praticou, pelo amor ao próximo. No capítulo 16 do livro de Atos, encontramos Paulo cheio de piedade e compaixão por uma moça possessa por um espírito adivinhador. A palavra nos ensina a expulsar os demônios da vida de alguém, e foi isso que Paulo fez. A grande diferença é que hoje nós expulsamos demônios e não somos presos por isso, mas na época de Paulo, ele fez o bem e pagou um preço alto por isso. Veja o capítulo 16, dos versos 16 a 26, que diz: Aconteceu que,
indo nós para o lugar de adoração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas apanharam muito. Foram açoitados no cárcere. As prisões daquela época eram indiscutivelmente piores do que as de hoje, que são terríveis e indignas de um ser humano. Além de estarem presos num cubículo, também estavam acorrentados. Uma situação humilhante, desumana. Eles poderiam blasfemar contra Deus, pois estavam vivendo uma situação muito difícil. Mas Paulo e Silas não determinaram sua adoração pelas circunstâncias. Eles haviam aprendido a engrandecer a Deus. Por isso, perto da meia-noite, estavam adorando a Ele. A adoração é esse vento que nos eleva. É como se fôssemos uma máquina, um avião que levanta voo, que decola e começa a quebrar a lei da gravidade. E pela lei da aerodinâmica voa. Quando começamos a adorar, o vento de Deus, que é o Espírito do Senhor, faz com que alcancemos voos altos, como o das águias. A adoração move as circunstâncias, ela movimenta o mundo à nossa volta. Quando vivemos a essência da adoração, tanto pode ser à meia-noite quanto ao meio-dia, os céus se movem, os alicerces se movem e Deus muda as situações. Às vezes, querido ou querida, a escuridão é a única cor à sua volta. Parece que tudo vai desmoronar, as situações parecem gigantes, o choro e a dor insistem em perseguir você. Calúnias e difamações das pessoas são os chicotes que batem em seu corpo. Você está sofrendo com o desprezo, a indiferença, com os demônios, com as situações que zombam de você. Mas saiba que mesmo distante de tudo isso, o louvor e a adoração precisam sobressair na sua vida. Paulo e Silas à meia-noite choraram, mas cantaram louvores ao único que é digno de receber a adoração. Eles não cantaram apenas uma canção para que os estejam juntos deles ouvirem. Eles cantaram para Deus e, consequentemente, vidas foram salvas pela adoração que eles fizeram ao Senhor. Vimos que enquanto eles engrandeciam o nome do Senhor por meio dos louvores, as portas de todas as prisões foram abertas. Houve salvação naquele lugar. Não somente a porta natural foi aberta, mas principalmente a espiritual. Então, o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria, por terem crido em Deus. Atos capítulo 16, versos 29 a 34. Veja que bênção! O maior dos milagres, a salvação de uma família, aconteceu porque Paulo e Silas engrandeceram o nome do Senhor em meio à tribulação. E você tem sido testemunha para que os seus estejam perto de você? Tem exaltado o nome de Deus diante das adversidades da vida? Saiba que você se converteu não apenas para ser salvo, mas para que
os que estão perto de você, seja na sua família, no seu prédio, no seu local de trabalho, na sua escola, onde quer que esteja, sejam salvos também. Querido, querida, não vá para a igreja simplesmente como um espectador, mas vá para experimentar o Shekinah de Deus, a glória dele impregnando no seu coração a sua vida. Não participe apenas de uma reunião, mas vá às reuniões e saia com aspecto transformado e transformador. Engrandeça a Deus também dessa maneira. Veja as circunstâncias como Deus vê. Olhe para os problemas com o lado contrário do binóculo. Para Deus tudo é pequeno, muito pequeno. Somente você é grande aos olhos dele. Seu valor é imensurável. Todo o poder Deus tem para destruir esses insignificantes e minúsculos demônios que tentam roubar a sua paz, a sua alegria. Apenas com um sopro ele os destrói. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Abra os seus olhos e veja a vida pela ótica de Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.